Eu vou fazer um vídeo simples, eu sei que a página é de fisioterapia, mas eu quero falar um pouquinho sobre alguns assuntos diferentes que eu acho importante. Por exemplo, nós aprendemos na escola entre que a diferença de um composto orgânico para um inorgânico é a presença de carbono, né? Claramente que é o carbono ligado ao hidrogênio, né? Então, para você ter um composto orgânico, você precisa de um carbono e você precisa de hidrogênio. Você precisa do carbono estar ligado com esse hidrogênio também. O inorgânico, não. Por que isso é importante? Porque como a gente aprende na escola que todo composto carbônico, todo composto orgânico tem que ter carbono, a pergunta clássica é: e por que o CO2 é inorgânico se ele tem carbono? Porque o CO2 não está ligado ao hidrogênio, ele está ligado ao oxigênio, duas moléculas de oxigênio. Então ele é inorgânico. O óxido, carbono, inorgânico. Então um composto orgânico tem carbono, mas também tem hidrogênio, tá? E um deles que eu quero falar hoje é do carboidrato, que é uma fonte de energia para nós. Eu não quero falar de fonte de energia de atividade física. Eu quero falar só como fonte de energia para o nosso corpo. E dentro desse carboidrato nós temos o monossacarídeo, o oligosacarídeo e o polissacarídeo. O monossacarídeo ele tem uma molécula, ou uma unidade, que é uma molécula mais simples que não precisa ser quebrada. Por exemplo, a glicose. O oligosacarídeo ele tem de 2 a 10 unidades dessa glicose. E o polissacarídeo ele tem mais de 10 dessas unidades de glicose. Então, o monossacarídeo eles chamam de elo único, já porque é uma molécula de glicose, já é uma molécula pequena. Você vai ver muito, no caso, os cristais brancos, que são os açúcares. O monossacarídeo é um combustível muito rápido e ele entra direto na sua corrente sanguínea para ser utilizado como forma de energia. E detalhe, ele dá um pico de insulina muito grande. Então você pode colocar, por exemplo, o açúcar, a frutose e a galactose. Tá? A frutose das frutas, a galactose encontrada no leite. E o açúcar, que é a glicose, você pode, por exemplo, falar do açúcar branco que você consome por aí no dia a dia, no seu cafezinho ou algum outro local. Tá? E nos oligosacarídeos a gente tem essas duas unidades, até 10 juntas, né? E os mais famosos são os disacarídeos, que são a sacarose, a lactose e a maltose. A sacarose é a glicose mais a frutose, que aí agora sim a gente fala que é o açúcar de mesa comum, tá? Eu dei o exemplo do açúcar lá atrás, só como uma forma de ficar fácil para entender. Mas a sacarose, que é a glicose mais a frutose, é o açúcar de mesa comum. O açúcar do leite já é a lactose, que é a glicose mais a galactose. E a maltose, glicose mais glicose. Açúcar do malte, dos cereais. E aí, por curiosidade, obviamente que a disacarose é a mais importante de todas essas, porque tem essas 3 que eu citei e que são facilmente digeridas por nós humanos, mas o feijão também tem. O feijão, ele tem um oligosacarídeo muito maior e a gente não consegue digerir bem, por isso que dá gases. Já os polissacarídeos, que são além, né, são de 10 unidades para mais, eles são interessantes porque o amido, o glicogênio e a celulose. O amido, por exemplo, é onde você vê onde as plantas, né, as plantas são responsáveis por estocar amido. Por isso que a sua batata é cheia de carboidrato, por isso que o seu arroz é cheio de carboidrato, por isso que o seu milho é cheio de carboidrato. O glicogênio a gente estoca no corpo, no músculo e no fígado. E a celulose, que é uma forma de estrutura de fibras da planta, né? A gente não digere isso, mas alguns animais têm bactérias no estômago e conseguem digerir. E aí, por fim, quanto mais complexo for esse carboidrato, mais tempo o seu corpo vai levar para quebrar ele, porque você precisa quebrar esse carboidrato para ele ser utilizado como fonte de energia. E qual é a fonte de energia? Você consome um amido, ele não cai no sangue em forma de amido, ele cai no sangue em forma de glicose. Então você precisa quebrar essas estruturas até chegar no seu sangue. E como geralmente isso acontece? Vamos pegar o amido como exemplo. Ela começa a quebrar na sua língua, porque você vai começar a comer e mastigar, e a sua saliva vai ser liberada. Então quando toca na sua boca, toca na sua língua, você tem uma enzima chamada amilase salivar, que vai quebrar essa estrutura, quebrando esse polissacarídeo em, por exemplo, disacarídeo. E quando chega no estômago, o que acontece? Nosso estômago é ácido, ele tem uma enzima
Então essa enzima do estômago vai desativar a amilase salivar. Por isso, por exemplo, que às vezes você come carboidrato e você sente um pouquinho de estufamento, ou você sente que parece que está fermentando. Quando vai para o intestino delgado, a amilase pancreática entra em ação. O que sobrou de amido em forma de oligosacarídeos, né, e disacarídeos, a amilase pancreática termina de quebrar e vai transformar isso em glicose. Exemplo, se chegou a maltase, ele vai quebrar em glicose mais glicose. Então uma maltase, ou maltose, como você queira, né, porque a maltase é a enzima, vai quebrar em 2 moléculas de glicose. Se chegou em sacarose, a sacarase vai quebrar em glicose mais frutose. E se chegou em lactose, a lactase vai quebrar em glicose e galactose. Por isso, por exemplo, que muitas pessoas que têm intolerância intestinal, quando tomam alguma coisa ou comem algo que tem leite, tem problemas de digestão, porque a lactase não tem funcionamento anormal ou em quantidades quantidades adequadas para o nosso corpo. Uma vez que tudo isso foi quebrado, eles viraram monossacarídeos, e aí que acontece? A gente usa isso como energia. Só que aí tem uma coisa legal, uma coisa importante. Quando você tem glicose caindo no seu sangue como fonte de energia, você tem a ação da insulina. Então o nosso pâncreas, as células betas do pâncreas vão liberar insulina para captar essa glicose que você está usando como fonte de energia, mas ela também capta essa glicose porque ela precisa baixar essa glicose. E o que acontece? Ela vai captar isso e vai transferir isso para o músculo ou para o seu fígado como forma de glicogênio. Mas se você tiver um tanque muito grande de glicogênio, geralmente 400 a 500 gramas no total em um adulto médio, isso gera um problema, porque aí essa glicose que se transformaria em glicogênio estocado, agora ela vai virar gordura. Porque se você estocou muito glicogênio no seu fígado ou no seu músculo, e você ainda tem muita glicose circulante, tem um negócio chamado lipogênese de novo, que vai acontecer pelo seu fígado. O fígado, ele vai fazer o quê? A glicose ela vai passar por várias reações, né? E essas reações chamam-se glicólise. E depois da glicólise, ela vai virar uma molécula de acetilcoenzima A. Vocês devem lembrar disso, que é utilizado como lá no nosso ciclo de Krebs. Como você tem muita glicose sobrando, esse acetil-CoA não vai gerar ATP, o nosso corpo precisa fazer o quê? Transformar isso em ácidos graxos. O que acontece aqui então? Se você tem muito acetil-CoA sobrando, esse acetil-CoA não vai conseguir sair sozinho por aí. E aí o que vai acontecer? Ele vai se fundir com outra molécula, né? O oxalacetato, que para virar citrato. O citrato em si, ele consegue sair da mitocôndria para ir para o citosol da célula. E aí fora da célula, esse citrato quebra e libera o acetil-CoA novamente. É um passo muito louco, né? Aí você tem uma enzima que vai adicionar um CO2 ao acetil-CoA, transformando ele em melanil-CoA. Aí começa o sinal de pare. Por que o sinal de pare? Porque aí o melanil-CoA avisa o corpo e fala assim, peraí, para tudo, a gente está fazendo gordura. Aí entra em ação a enzima ácido graxo sintentase, como se fosse uma linha de montagem no nosso corpo para a gordura. Ele vai pegar o acetil-CoA e vai grudando o melanil-CoA sucessivamente. E em cada rodada a corrente de carbono vai crescendo mais. Quando chegar ali por 16 carbonos, chamado de ácido palmítico, aí o que acontece? Aí a gente tem o primeiro ácido graxo. Só que como todo ácido, ele é um ácido. Um ácido irrita. Irrita quem? O nosso corpo. E aí ele precisa de alguma coisa para juntar com ele. Ele se junta com glicerol. Então 3 ácidos graxos mais um glicerol, um triglicerídeo. E aí, estoque de gordura. Por que as pessoas falam para você fazer exercício, bebê? Porque o exercício é como se limpasse esse excesso de acetil-CoA. E quando você come o carboidrato, por que muitas vezes o seu nutricionista fala escolha carboidratos ou façam combinações de alimentações que não tenha pico de insulina? Porque quando a sua insulina está muito alta, o pico insulínico está muito alto, o seu corpo deixa de queimar gordura e normalmente ele tenta estocar gordura. Por isso que é importante você deixar as insulinas
as insulinas não, a insulina um pouquinho mais baixa ao longo do dia, para que você consiga usar o combustível gordura como fonte de energia.